Simplifiquem a vida de vocês. Essa situação tá clara, você já sabe, você já enxergou, você só não quer encarar de fato para resolver. Quando a gente tá no meio de um problema, é difícil ter a clareza que a gente precisa, porque eu estou envolvida emocionalmente com aquele problema. Se este problema se resolve, o que de bom acontece e o que de ruim acontece. Então, quando eu entendo de fato a utilidade do problema, quando eu confronto isso, eu faço o quê? Eu entendo essa utilidade. Os problemas vão sempre aparecer na hora da quebra do padrão? Boa, aqui é importante que você analise o impacto desse problema na sua vida. Que você olhe para aquela situação e fale, opa, peraí, talvez não tenha tido nenhum impacto e que tá tudo bem, ou talvez tenha tido um impacto grande. Aí você precisa olhar para o padrão. Quando o Ramon fala, quando ele bateu o carro, lembra, Jordão, que ele deu PT no carro ali dele? Era um problema, só que no fundo foi um problema bom. Por quê? Porque o que ele recebeu de seguro, ele conseguiu comprar um carro até melhor que o dele ali. Então não teve um impacto negativo na vida dele ali. Ele não ficou machucado, não machucou ninguém. Então, ali foi um alerta, mas não teve um impacto ruim. Então, analisa sempre o impacto que tem, né, para que você consiga entender de fato aquela situação como um todo. Um ponto aqui, gente, muito importante é que vocês precisam, todos nós, precisamos estar extremamente alertas a tudo. Então, assim, qualquer coisa que aconteça, eu preciso questionar. Qualquer coisa, quebrou um carro, não deu certo uma vaga de emprego, eu fiquei doente, qualquer coisa que aconteça, eu preciso avaliar o impacto disso na minha vida. Então, vamos supor, fiquei doente. Por exemplo, eu tô gripada hoje. Não teve um impacto na minha vida. Por quê? Porque eu não deixei de fazer nada que eu tinha me proposto a fazer. A minha agenda está sendo cumprida perfeitamente. Então, isso não me impactou negativamente. Vamos supor que eu tenha ficado gripada e tenha me impedido de vir até aqui hoje. Opa, sinal de alerta. Por que eu precisei ficar doente para não vir até aqui hoje? Então, quando eu começo a olhar as coisas por este ângulo, eu vou tendo mais clareza de tudo que está acontecendo. E eu sei que quando às vezes não, né? Quando a gente está no meio de um problema, é difícil ter a clareza que a gente precisa, porque eu estou envolvida emocionalmente com aquele problema. Fui traída, casada há 20 anos e fui traída. Eu estou envolvida emocionalmente com este problema. Por vezes é difícil olhar para essa situação de forma racional. Aí é onde entra o poder da tribo, os aliados, o anfitrião, que vão trazer racionalidade para essa situação e te fazer enxergar, de fato, te conduzir, né? Para que você coloque luz e enxergue de fato essa situação, procurando a utilidade desse problema na sua vida. Então, sempre avalie o impacto que teve na sua vida aquele determinado problema. Boa, Jordão? Boa. Tem uma outra aqui que é: porque muitas vezes sabemos que tem algo nessa questão, nisso que a gente está vivendo, que nos deixa no limbo, mas ainda não desejamos olhar e resolver. Você não quer encarar. Você não quer resolver. Porque olha só a sua pergunta. Você já sabe que existe algo que te deixa no limbo, mas você não quer resolver. Você não quer encarar. Por quê? O encarar este problema, para te tirar deste limbo, ele vai te levar para algum lugar que pode causar algum desconforto. Aqui, se a gente olhar, a gente fala assim, ai, deixa eu ficar aqui mesmo. Sabe a zona de conforto? Deixa eu ficar aqui mesmo, porque esse problema eu já conheço. Eu já sei o que está acontecendo aqui. Porque se eu der um passo, se eu for tentar sair dessa zona de conforto aqui, vão vir problemas novos e eu não estou disposto a encarar isso. Então vamos trazer numa situação prática. Eu sei que meu relacionamento está muito ruim, está cheio de problema. Eu já sei. Ó, presta atenção. Meu relacionamento está ruim. Eu não tenho carinho do meu marido. A gente não tem dinheiro sobrando para ter lazer. A gente não namora. Tá ruim. A gente mal se fala em casa. Quando se fala, é um brigando com o outro. Tá ruim, não tá? Eu já sei que existe um problema. Por que eu tô nesse limbo? Porque eu tô com medo de encarar e resolver. O que é o encarar e resolver nesse caso? Eu preciso olhar para esse relacionamento e entender, de fato, eu quero continuar? Eu amo este homem? Vale a pena eu dar este próximo passo? Vale, ok. Quero muito fazer diferente. Quero muito que essa situação mude. Eu tenho que encarar. E a partir do momento que eu encaro, eu tenho que agir. Aqui vai precisar de conversa difícil,
exercício de alinhamento, de mudança de postura, da sua postura. E aí, você está disposto de verdade a fazer tudo isso? Você já entendeu o seu problema e você está disposto ou disposta a pagar o custo disso? Por quê? Porque vai gerar um desconforto. Poxa, mas eu vou ter aquela conversa difícil, todas as nossas conversas sempre foram muito difíceis, vai ser desgastante. Então, talvez você esteja neste lugar. E aí, aqui é muito simples. E aí, gente, eu sou a pessoa da praticidade e eu quero levar isso para vocês. Simplifiquem a vida de vocês. Simplifiquem a vida de vocês. Essa situação tá clara, você já sabe, você já enxergou. Você só não quer encarar de fato para resolver. Por isso que você tá nesse limbo, tá? Por isso que você sente que você tá nesse limbo aí e que você fala, não sei para onde vou, não tô entendendo. Porque você não quer encarar de fato. É isso, Jordão? Tem alguma observação? É muito sobre o confronto, né? Vai ser sempre sobre isso. O ponto cego é aquilo que a gente não vê ou aquilo que a gente não deu conta de encarar ainda. E aí é uma pergunta aqui que eu quero trazer porque ela vai aparecer muitas vezes aqui, né? Que é, existe um passo a passo para descobrir essa utilidade do problema? Ah, existe. Já pega papel e caneta, a gente já vai começar a falar sobre isso e eu vou trazendo alguns exemplos também. Antes da gente trazer o passo a passo, é importante que vocês entendam que quando eu evito esse confronto, eu estou evitando o meu crescimento. Quando eu evito de fato encarar aquela situação, eu estou evitando o meu próprio crescimento. Então, pega qualquer situação que você está vivendo. Quando você evita olhar para ela, encarar de fato, você está evitando o seu crescimento. Para qualquer área. Não tem assim, mas é só nessa ou só nessa. Não, em qualquer uma das 3 áreas da sua vida, tá? Independente. Então, primeira pergunta, por que eu preciso, permito ou prefiro viver este problema? Se este problema se resolve, o que de bom acontece e o que de ruim acontece. Então, quando eu entendo de fato a utilidade do problema, quando eu confronto isso, eu faço o quê? Eu entendo essa utilidade. E pode ter alguma situação que você ainda não tenha claro o suficiente do impacto daquele problema na sua vida. Você pode passar por alguma coisa, vamos supor, vou dar um exemplo qualquer aqui. Poxa, estava fazendo um processo seletivo, não passei na prova. Qual o impacto que teve isso? Não me impactou tanto porque eu continuo empregada e estou recebendo meu salário, tá tudo certo. Mas eu queria muito estar nesse outro lugar? Não queria? Como que é? Qual é o impacto disso? Putz, ainda não tenho clareza total deste impacto. Neste momento, me parece que não está impactando em nada. A vida continuou tudo igual. Ou pelo menos nesse momento, eu não consigo ter a clareza deste impacto. Aqui é um lugar perigoso. Aqui é um limbo. Aqui é um limbo de verdade. Este é o limbo. Por quê? Porque eu não senti, eu não vi esse impacto aqui. E se eu não vejo este impacto, esse problema ele ainda pode ser que ele não seja grande o suficiente para que eu perceba de fato esse impacto. É a hora que eu preciso tirar tudo da tomada, não desligar tudo e falar, opa, peraí, eu preciso analisar isso melhor, não posso me colocar em risco. Por quê? Porque talvez esse problema ele apareça de uma forma muito maior para que eu consiga enxergar de verdade. Então, quando a gente fala, inclusive, do prever o futuro, é justamente isso. Quando eu estou atenta, não está claro para mim. Qual o impacto que teve? Aparentemente, nenhum impacto. A vida continua tudo igual. Nem bom, nem ruim, não mudou nada. Limbo. Esteja atento para que você analise de fato o impacto, para que você analise de fato os próximos dias para que esse problema não cresça. Combinado? Bora lá. Por que eu preciso de dívida? Tá louca, Cida? Eu não preciso de dívida. Ninguém precisa de dívida. Por que eu preciso estar endividado ou por que eu preciso não ter dinheiro sobrando? Preciso, permito ou prefiro? Por quê? Aí você começa, gente, por quê? Sabe criança? Mas por quê? Mas por quê? A dívida ou ela te protege ou ela te puxa. Ela é escudo ou ela é corda. O que eu quero dizer com isso? O Jordão é meu irmão, tá me pedindo dinheiro emprestado. Mas o Jordão é um cara que a gente empresta, ele não paga, ele não tá nem aí pras coisas, só que eu não tenho coragem de falar não pra ele porque eu tô muito bem na vida e eu tenho dó. Porque afinal de contas eu consegui evoluir. Eu não tô onde eu queria estar, mas eu tô melhor que ele. E se eu falar não pra ele, minha mãe vai reclamar, as pessoas vão reclamar, os parentes, porque eu sou engordada.
egoísta, porque eu sou ingrata. Então é melhor que eu não tenha dinheiro, porque daí eu vou poder falar, mas eu não tenho, Jordão. Eu até gostaria muito, mas eu não tenho. Então, esta falta de dinheiro, essa dívida me protege, por exemplo, nessa situação. O de conseguir falar não para algumas pessoas ou algumas situações. Ah, poxa, eu queria muito fazer uma viagem, mas eu nunca consigo fazer essa viagem. Ou se você conseguir fazer essa viagem, você vai ficar se culpando lá, você não pode se divertir e ser feliz. Por quê? Porque você não conseguiu colocar os limites claros que deveriam ter sido colocados lá atrás. Então, eu preciso confrontar isso. Pô, se não tá sobrando dinheiro, se eu tô em dívida, o que tá acontecendo aqui? Será que essa dívida está segurando alguém? Será que essa dívida me impede de tomar alguma atitude que eu gostaria de ter tomado há muito tempo, mas eu não tomo? Ah, mas é muito comum, Jordão, já recebi algumas vezes no meu direct pessoas dizendo assim: eu era casada e meu ex ou a minha ex fez dívidas no meu nome e eu não quero pagar, eu tô revoltada, só que ele também ou ela falou que não vai pagar. E aí, tá no seu nome. Você tá segurando quem e por quê. Foi casado, foi um acordo que teve. Se lá atrás as coisas não funcionaram, os acordos não foram feitos da maneira que deveria fazer, já foi, não tem como você voltar no passado e controlar este passado. Não tem. O que você vai ter que fazer daqui pra frente? Se você realmente quiser viver a sua vida, você vai ter que dar um jeito de pagar, negociar. Enquanto você não faz isso, você tá presa alguém, ou por vingança, ou se fazendo de vítima. Aí quando as pessoas olham pra você, como que elas te veem? Nossa, olha lá, Cida, que forte, sempre dando conta de tudo, ó, separou, o cara deixou um monte de conta no nome dela, mas ela ainda tá ali, ó, firme, batalhando. Então, todo problema vai ter uma utilidade. Se você parar pra analisar com os óculos da aliança, você vai entender. E, gente, vai doer, eu sei que vai. Mas de verdade é a dor que liberta. Porque se você não entender, este problema ele vai ficar se repetindo, se repetindo, se repetindo. Sabe aquele lugar que a gente fala que parece que a gente fica dando volta, sabe? Andando em círculo o tempo todo, vivendo o mesmo problema, parece que dá um passo para frente e dois para trás. Por quê? Porque de fato você não entendeu isso, você não avançou. Então você precisa ter a clareza da utilidade desse problema. Uma outra coisa também que dá para perguntar é qual é a utilidade do problema, né? Qual é o problema do problema. Quando eu olho para o problema do problema, também vai me dando mais direção. Tá ficando claro para você? Jordão, tem mais pergunta? Tiveram algumas perguntas aqui que eu acho que vão nos levar para um lugar legal, que é esclarecer algumas coisas. Fazer alguns alinhamentos para esse mês que a gente tá, que é qual é a diferença de utilidade e necessidade do problema? Tá, aqui tem um ponto, queridos aliados. Vocês dificultam as coisas, não dificultem as coisas. Não entrem nesse lugar. Qual é a diferença de utilidade e necessidade? Porque um falou X e o outro falou Y. Não tem diferença. Sabe onde você precisa olhar? Qual é o seu problema? Você já resolveu ele? É aqui que você precisa olhar. Eu recebi algumas perguntas, Jordão, trazendo situações abstratas. E aí eu me questionei quando eu vi isso. Eu falei, e qual é o seu problema? Você perdeu a chance de fazer uma pergunta para mim, filosofando ou trazendo alguma coisa que não tem nada a ver. Não existe essa diferença. Então parem de complicar o processo de vocês. De verdade, simplifiquem. E o simplificar não significa ser simplória, já que falo muito disso na gestão, né? Não significa ser simplório, não estou simplificando a ponto de não dar atenção ou não prestar atenção. Mas qual é a diferença da utilidade e necessidade? Nenhuma. Por quê? Porque no fundo o que eu quero fazer é resolver o problema. É isso que eu quero fazer. Eu tô cansada de viver sem dinheiro, eu tô cansada de viver nesse limbo, eu tô cansada de não ter um relacionamento bom, eu tô cansada de ficar doente. Aqui que tá o problema. Aqui que eu preciso enxergar. Gente, qualquer situação que vocês estejam vivendo. Então também é outra coisa que é muito comum chegar para mim. Eu avancei em várias áreas da minha vida, mas em alguma ainda não foi. Geralmente ou é financeiro ou relacionamento, né? Eu avancei em várias, mas em alguma ainda não foi. E aqui existem alguns caminhos. O primeiro caminho, existe um tempo para as coisas acontecerem. Tem coisas que não vão acontecer da noite para o dia. E aqui a gente está falando do CDP, né? Então eu posso ter avançado em algumas áreas, mas para outras talvez eu não tenha tanta capacidade ainda. Eu preciso confrontar isso. Eu preciso olhar para aquela situação e, pô, por que eu não estou vendendo esse produto que eu criei, que eu acho o máximo? Será que ele é bom mesmo? Confronte. Será que ele é bom mesmo? Será que tá atraente? Será que tá sexy o que eu estou vendendo? Será que as pessoas se interessam por isso?
sou só eu que acho que eu tive uma ideia genial. Quando você confronta, você traz a clareza. E aí, de novo, eu volto porque a Jaque fala. Se apaixone pelo resultado e não pelo plano. Porque às vezes eu posso achar que eu tive uma ideia genial e que vai ser tudo lindo, maravilhoso, mas não me traz resultado. E aí? Então, acaba se complicando o processo. Por quê? Por falta de clareza, por falta de confrontar, por falta de encarar de fato. Porque eu posso olhar e falar, caramba, isso aqui não é legal mesmo, não ficou bom. Se eu tenho coragem de encarar, só que eu resolvo rápido. Porque se não ficou bom, eu tive uma ideia, não ficou boa, não era o que eu esperava, ok, vamos para o próximo. Então, existe um tempo para as coisas acontecerem. Ah, eu já avancei um monte de coisa, agora estou tentando me lançar na internet. Tem muito disso. Mas o dinheiro não está vindo. Calma. Vocês acham que é só ligar uma câmera que está tudo certo? Não é. Existe todo um trabalho por trás. Existe todo um investimento por trás. Então, a gente tem que parar de romantizar algumas coisas. Não é mágica. Eu emagreci 12 quilos. Se você olhar o meu antes e depois, você vai falar, não é a mesma pessoa. Foi um ano para que isso acontecesse. Tem um ano que eu entrei nesse processo. Então, para que isso acontecesse, foi um ano. Para que eu estou chegando num lugar que eu falo assim, agora é nesse lugar que eu quero ficar. Um ano para as coisas acontecerem. Então, existe o tempo certo das coisas também, então eu não posso querer, aí vem onde a pressa é diferente de velocidade. Então, quando eu tenho a clareza de tudo isso, eu vou chegar mais rápido, porque eu sei o custo disso. Eu sei que, para que eu me mantenha nesse peso, eu vou fazer minha marmitinha para trazer todos os dias para o meu trabalho. Eu sei o custo disso, porque eu tenho clareza de onde eu quero chegar. Eu estou encarando de fato, eu gosto de cozinhar, não, mas eu quero comer aquela comida daquele jeito e eu sei o que estou colocando lá, então eu vou fazer. Então, se vocês não tiverem o desejo de fato de encarar e essa falta, esse limbo e esse lugar de tipo assim, eu já vi, mas eu estou no limbo, é porque a tua fome está pequena, é porque você de fato não está querendo encarar para sair do outro lado, porque quando você está com desejo, com vontade, aquela força de falar, cara, eu quero mudar de verdade, você vai começar, você vai encarar de fato isso e vai confrontar. Doa quem doer, beleza? Jordão? Olha, honestamente, a gente encerrou aqui as perguntas. Eu acho que essa explanação que você fez contempla tudo que a gente trouxe aqui de dúvida dos aliados. E eu acho que é esse o lugar, né? Tem uma frase do Elton que ele fala sobre... Tem gente que prefere a corda no pescoço do que o dedo na cara. E eu acho que esse é o mês da gente colocar... deixar o dedo vir na nossa cara, ajustar essas relações, colocar esses limites claros aí e fechar esses PDAs que estão em aberto. É exatamente isso. Então, nós estamos no mês do confronto. Eu trouxe aqui para vocês um passo a passo de como entender a utilidade do problema. Se precisar voltar com algum tema, a gente volta, se ainda não ficou muito claro. Mas eu quero que você comente, que você vá no Instagram, que você fale o que você descobriu, qual é a utilidade do seu problema, como que você resolveu, porque você também vai estar emprestando a sua vida para outras pessoas. Então, muito obrigado por vocês estarem aqui. Espero que tenha feito muito sentido para vocês. Tragam as dúvidas, vai lá para o Instagram, vamos conversar muito por lá. Um beijo e até a próxima.